Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast e a gente conta mais uma vez aqui com a doutora Fernanda Carlos, que é cardiologista pediátrica. Ela fez medicina aqui na Universidade da Newton Lins, aqui em Manaus. Depois ela fez residência de pediatria na Universidade do Estado do Amazonas. Aí ela foi lá para Curitiba fazer cardiologia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe. Ficou mais um ano fazendo ecocardiograma infantil e atualmente está fazendo uma pós em ecofetal. Hoje a gente vai falar de um assunto super em voga, que muita gente quer saber, que é assim, existe a necessidade de sempre fazer uma avaliação cardiológica em crianças que vão fazer atividade física? Crianças e adolescentes. Fê, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigada a você, fiquei muito feliz pelo convite. Esse tema, eu acho que é um dos mais pops do momento, né? Sim. Porque a gente tem, às vezes, casos de morte súbita, tem algumas tragédias relacionadas à infância, a esporte na infância. Obviamente que são fatalidades, né? Mas eu acho que existem formas de prevenção, na maioria delas. E aí eu queria saber qual é a importância de uma avaliação cardiológica antes das crianças iniciarem atividade física. Então, vamos lá. É extremamente importante porque, na grande maioria das vezes, a gente vai estar lidando com crianças que não têm sintoma nenhum, né? A nossa ideia é a gente fazer uma investigação subclínica de aqueles pacientes que vão ser submetidos a um esforço maior, vai demandar mais desse coraçãozinho para trabalhar, né? E a gente não quer que o primeiro sintoma seja realmente um desmaio, né? Em pleno jogo. Então, é importante ter essa prevenção. Antes de começar a atividade física, é importante a gente examinar essa criança, ter certeza que está tudo certo, exame físico, né? Essa criança, ela tem sintomas, né? Às vezes não tem, mas quais seriam os sintomas, né? Toda vez que ele corre muito, ele tem dor no peito, ou já teve sensação de desmaio, né? Ou dor no peito, ou coração mais acelerado. Então, fazer essa avaliação é extremamente importante, né? Às vezes a gente pode ter alterações na estrutura do coração que não vão dar nada na criança. E quando a gente vai avaliar, fazer um ecocardiograma, a gente está diante de uma cardiopatia onde o coração é mais musculoso, que é uma das principais causas, né? Que é a miocardiopatia hipertrófica. Então, é o coração mais musculoso que fica lá, a criança não tem sintomas, e aí pode acontecer, né, de realmente ter uma fatalidade em pleno jogo. Entendi. Então, assim, a criança, antes de fazer atividade física, por exemplo, nas brincadeiras, então, de maneira geral, os pais conseguiriam perceber algum sintoma ou não? Às vezes é só em atividades físicas de maior intensidade que esses sintomas podem aparecer. É interessante assim, existem alterações que podem ser percebidas pelos pais, né? Que no caso eles falam, ele é mais cansado, né? Fala da dor no peito, mas tem alterações que, arritmias, por exemplo, a ausculta normal, às vezes não tem nada, entendeu? E às vezes, quando a gente fala em arritmia, a gente acha, às vezes, que bota o esteto, consegue ouvir a arritmia. Seria muito bom se fosse assim, né? Mas nem sempre é assim. Então, às vezes, na hora de examinar, a gente ausculta, o ritmo está normal, está tudo certo, e a arritmia pode aparecer no momento que o coração passa por estresse. Então, por isso que é importante fazer essa avaliação, entendeu? Que a gente solicita os exames. O eletrocardiograma é um exame simples, barato, e a gente tem que pedir, porque ele dá sinais ali que, tem alguma coisa alterada aqui, vale a pena investigar. Ou não, tá tudo certo, né? E para esses pacientes que já fazem atividades competitivas, ele já fez a avaliação cardiologista, agora, tchau, nunca mais? Não é bem assim, né? É importante manter esse acompanhamento. Geralmente a gente fala, dependendo ali, uma vez por ano, a gente fazer novamente o exame para a gente acompanhando esse paciente. Então, existe diferença, por exemplo, a criança que vai fazer esporte para desenvolvimento, para lazer, e daquelas que vão ser submetidas a atividades competitivas. Sim. Para a criança que vai fazer um lazer, ele vai entrar na escolinha ali de futebol, natação, a gente avalia, né? E a gente faz um eletrocardiograma também, né? Se for possível. A gente sabe que não é todo mundo que tem um acesso fácil, né? Mas se fosse
fosse possível para todo mundo, o ideal seria isso, né? Além do exame físico, fazer um eletrocardiograma, e o histórico familiar também é muito importante para a gente. Então, às vezes a criança pode não ter nada, mas como a gente está conversando ali com a família, tem histórico de alguém que tenha falecido antes dos 45, 50 anos na família de forma súbita? Não. Não. Mas é importante perguntar se alguém faleceu de uma forma estranha, então, na família. Desconhecida. Teve uma prima que ela dormiu e não acordou mais, tinha 14 anos. Opa! Então, o histórico é importante, né? Saber se tinham quadros parecidos na família. Também é extremamente importante pra gente. Então, eu como pediatra geral, assim, antes de eu liberar essas crianças para um esporte, é importante eu encaminhar pro cardio? Sim, é muito importante. Falando aqui de Manaus, se o acesso for fácil, tem que caminhar para o cardiologista. Legal. Mas falando de um interior, né, que tem certa limitação com especialistas, o próprio clínico ou o pediatra que estiver lá, ele pode liberar, né? Então, fazendo esse histórico, examinando e pedindo um eletrocardiograma, ele consegue também liberar. Entendi. Mas voltado para uma realidade melhor, vamos dizer assim, o ideal seria, né, realmente encaminhar para o especialista para a gente poder liberar. E aí, como é que funciona? Você falou da história, do exame físico, do eletro. Uhum. Existem mais outros exames que são necessários para essa avaliação inicial? Sim, mas cada caso é um caso, né? Tem pacientes, por exemplo, com histórico, por exemplo, né? É um paciente que ele tem palpitação, ele tem dor no peito, já falou que uma vez ficou tonto. Então, esse paciente é um paciente... ele não vai poder fazer atividade? Não, calma. A nossa ideia é liberar com segurança. Ele vai poder fazer, mas a gente precisa ter certeza que está tudo certinho. Então, para os pacientes que não têm sólido prematuridade, né? Não tem nenhuma síndrome, ou, por exemplo, fenótipo de síndrome de Marfan, né, que são aqueles pacientes mais... Então, para esses pacientes que não tem nenhuma alteração, vamos dizer assim, a gente faz o eletro, avalia e libera. Entendi. Alguns pacientes a gente precisa fazer um ecocardiograma, né, para a gente avaliar bem esse coração. Você tem alguma alteração na função, você tem alguma alteração na estrutura. Que mais? Alguns pacientes a gente vai precisar subir um pouquinho mais o degrau. Pedir um teste ergométrico. Nossa. Né? Sim. Pediatra faz? Faz. A gente algumas vezes tem limitação de alguns lugares de fazer em crianças menores, mas geralmente quando a gente fala de atividades competitivas, a gente não está falando de um bebezinho de 4 anos, a gente sabe que, né, é competição, mas é uma coisa, né, muito recreativa, a gente está falando mais de crianças maiores, né? Adolescentes, 8, 9 e adolescentes, né? Então, alguns casos a gente tem que pedir sim um teste ergométrico. E um caso também interessante, não perguntou, mas assim, eu vou aproveitando aqui, né? Já fala. Meu paciente, ele tem cardiopatia. E aí, vai poder fazer? Era a minha próxima pergunta. Então pronto, eu não falei não. Mas, então, isso é uma pergunta frequente também daqueles pais que têm criança com alteração no coração, né? Uma cardiopatia congênita. E aí, ele vai ter uma vida normal, ele vai poder fazer futebol. Então, na grande maioria das vezes, sim. A gente tem que ter cuidado sempre com o especialista, né? Acompanhando, não é sim para todo mundo. Sim, mas com responsabilidade, com cuidado. Então, para esses pacientes, alguns pacientes, a gente tem que subir mais um pouquinho o degrau, né? Então, por exemplo, pacientes que fizeram uma cirurgia de correção de tetralogia de Fallot, que é uma cardiopatia relativamente também comum, mas requer mais atenção. Para esse paciente, a gente vai ter que pedir, de repente, uma ressonância do coração. Entendeu? Entendi. Então, o teste cardiopulmonar, que também é um outro exame. Entendi. Mas são situações. Bem individuais. Bem individuais. Né? E aí, agora que você falou de cardiopata, quais cuidados, então, o profissional de saúde ali, o educador físico ou os professores na escola, eles têm que ter com esses cardiopatas que fazem esporte nesses outros ambientes? É extremamente importante todo mundo estar ciente, né? Sim. Não é que tem que decorar. Como é que é o nome mesmo? O nome no final não faz diferença. Não faz diferença. É importante entender que essa criança, ela pode ter alguma limitação, não são todas, né? Como eu falei, algumas crianças já corrigiram e vida normal, 100%, e tá tudo bem, né? Mas eu sempre gosto de falar, mas é bom comunicar à escola que já fez uma cirurgia, né? E que tudo. E tem uns que
fizeram cirurgia e podem ter alguma lesão residual, né? Então, ainda pode ter ali demandar menos. Opa, e assim, começou a ficar mais cansadinho, tá tudo bem, te viu, fez o eco, fez a avaliação, tá tudo bem com ele. Mas é um coração que foi mexido, né? Às vezes ele não consegue dar, né? Como se fosse um coração que não tivesse nada. Então, a gente orienta. Começou a ficar cansado, para. A criança, geralmente, quando ela tá no esporte competitivo, ela já tem uma idade que ela fala, tô cansada. Já Então, sabe de já si, sabe né? de si. Então, ele mesmo pode falar, ó, tô cansado. Ah, tá. Então, vamos descansar um pouquinho, bebe uma água, se hidrata. Se for o caso, não passou, vai devagar. Ou então sai, volta e tá tudo bem. Entendeu? Entendi. E aí, esses tempos atrás, teve uma fatalidade, né? De um menino que tomou uma bolada no peito e faleceu em campo, jogando futebol. Eu queria saber se necessariamente esse menino já tinha algum problema no coração, ou se aquele negócio que você falou da musculatura maior do coração está relacionado. Como é que funciona isso? Pois é, aquilo ali foi bem triste, né? Foi uma fatalidade realmente. E tem um termo técnico para isso, né? Que é o comótio cordis. Então, que a definição vai ser essa, né? Vai ser um trauma fechado, um trauma contuso na região do tórax, que pode levar um quadro de arritmia, geralmente uma fibrilação ventricular. Então, as pessoas falaram, será que ele tinha algum problema? A gente não sabe, né? Geralmente, acontecem em corações estruturalmente normais. Então, provavelmente, não tinha nada de estrutura, ou de uma cardiopatia. Certo. Né? Não tem como a gente afirmar, porque ele poderia ter, de repente, uma miocardiopatia hipertrófica, alguma cardiopatia, mas olhando o cenário, ele poderia sim ter um coração normal. O trauma acabou levando, batendo no momento do ciclo cardíaco, no momento do batimento, que acabou levando uma arritmia, predispôs a arritmia. Entendi. E aí, nesse caso, o ideal, né? Falando de uma realidade que a gente sabe que nem em Manaus, assim, a gente tem acesso, seria ter um desfibrilador, né? Ali em campo. Em campo, né? O que seria o ideal? Vai começar a fazer uma atividade física, certificar que aquele local teria o DEA, né? Que é um desfibrilador. E não só ter, porque às vezes tem, mas a pessoa não sabe usar. Manusear, né? E aí fica lá tentando reanimar, liga para o SAMU e tá certo, mas o ideal nesses casos seria desfibrilar. Entendeu? E como é que funciona esse pessoal que tem morte súbita, né? Assim, o que aconteceu? É uma coisa prevenível? É uma coisa prevenível, né? Vamos classificar o que seria a morte súbita, né? Esse nome, ele é muito impactante, né? É uma coisa, assim, assustadora mesmo. A gente vai classificar a morte súbita quando, no início dos sintomas, houve a morte, né? Até 1 hora dos sintomas. Então, por exemplo, começou a dor no peito, né? Chegou aí para o hospital, mas faleceu antes de 1 hora. Então, a gente classifica esse óbito como morte súbita, né? Ou então, eu não vi. Quando eu cheguei em casa, a criança já estava no chão, Deus o livre, caída no chão. Eu não sei se tem 1 hora, não sei se tem 2. Então, a gente classifica até 24 horas depois do tempo que a pessoa viu, entendeu? E aí, ela é prevenível, né? Justamente por isso que é importante fazer essa avaliação com um especialista antes de fazer alguma atividade física. Porque, às vezes, a pessoa tem alguma coisa, tem alguma alteração, pensando em arritmias, né? Ou um coração mais musculoso e não sabe. Então, é prevenível nesse sentido, né? Da gente, na consulta, a gente vê o histórico familiar, vê esses sintomas, né? De desmaio, dor no peito, coração acelerado, né? Então, às vezes, a gente pega, e não é infrequente, essa questão de falarem que porque é muito ansioso, né? Então, eu sempre falo... Dor no peito em criança, né, não é a principal causa de problema no coração. Certo. A gente sabe que quando tem um adulto com dor no peito, né, tá infartando, todo mundo sabe, né? Criança não é bem assim. Então, entra lá pela 4ª, 5ª causa, né? Então, geralmente, quando tem esse quadro de dor, a gente pensa em problemas respiratórios, emocionais, gastrointestinais. E aí tem problemas osteomusculares, então às vezes a criança brincou, e aí aqui nessa região tem cartilagem, e tem uma questão de musculatura, então acabou fadigando e doeu, né? Mas não tem que ser ignorado, entendeu? Entendi. Porque às vezes fala, chega no consultório, não, pediram para liberação.
atividade física. Beleza, a gente começa a conversar. Tem algum sintoma? Não tem nada. E aí a gente precisa, né, continuar. Dor no peito. Tá. Não, doutora, mas isso aí é porque ele é muito ansioso. Então, às vezes, não é só ansiedade, né? Tem então, uma causa ali, né, subjacente. Geralmente, na história clínica, tem alguma coisa que chama atenção. Entendi. Entendeu? Um tio distante, um quadro de dor no peito, ou sensação de desmaio. Então, geralmente, tem alguma coisa ali na história física, na história clínica que chama atenção. E aqui, nossa, tem alguma particularidade, porque a gente é muito calor, muito úmido. Você costuma ter alguma recomendação específica para essas crianças que vão praticar atividade física? Sim, acho que é extremamente importante a questão da hidratação, né? Então, aqui realmente é muito quente. Então, a gente sem fazer atividade nenhuma, a gente já está passando mal, né? Meu Deus, que calor. Tá fica vivendo. Suando, já está vivendo. Então, imagina aquela criança que, né, vai demandar do coração, vai ter que trabalhar mais, e aí nesse calorzão. Então, às vezes, pode não ter problema nenhum, mas só aquele calor pode levar ali, né, um mal-estar. Então, a gente orienta, né? Hidratação, né? Comer alguma coisa antes, não encher muito, senão vai ficar passando mal na hora ali, mas evitar jejuns prolongados, entendeu? E daí, basicamente, a orientação é essa. Né? Existem quadros de síndrome vasovagal. Que é isso? Calma, é só um nome que assusta, que é muito grande. Mas é muito comum aqui na nossa região. Né? A criança, às vezes, ela está em pé um tempo a mais, e pelo calor, né, acaba ficando meio suadinha, sensação de desmaio. Então, sim, também saindo um pouco do assunto, mas também tem que ser investigado, mas na grande maioria das vezes, esses casos assim, não, doutora, é só quando realmente fica muito tempo em pé, ou estava muito tempo sem comer, né, Manaus é muito quente, até falam isso também, né, é tão quente, acho que foi o calor, né, e às vezes realmente então a gente orienta sempre aumentar a ingesta de água, evitar muito tempo de jejum. E essa síndrome vasovagal, ela acontece em todas as idades ou tem uma idade mais frequente? Pode acontecer em todas as idades e pode ter um histórico também. Né? A mãe tem, não é que ele vai ter, mas certo, pode ter um histórico positivo. Né? E aí é uma coisa que não tem um fator assim, poxa, por que teve, entendeu? Vamos dizer assim, é só uma sensibilidade maior. Né? Essa criança ela acaba sendo mais suscetível. Né? Então, há estresses, né? O calor, por exemplo, ficar muito tempo em pé, entendeu? Mas a gente tem que avaliar, né? Porque às vezes pode ser só a síndrome vasovagal, mas às vezes pode ter alguma alteração ali associada, né? Alguma alteração na estrutura do coração ou no ritmo. É difícil, né? Porque a gente fala assim, é uma coisa normal, mas é um teste de exclusão. A gente vai examinando a criança, o histórico familiar e tudo. Tá, não fechou nada. E aí, realmente, a síndrome vasovagal. Entendi. E assim, pensando no nosso contexto, e sabendo que no interior as pessoas não têm acesso a um cardiologista pediátrico, você acha que vale a pena, por exemplo, o clínico ou o pediatra dessas regiões, para essas crianças que querem fazer um esporte, ou um esporte mais competitivo, ou que vai ser mais intenso, eles podem pedir um raio-x, pedir um eletro, sim, e aí sim, fazer uma teleinterconsulta? Sim, isso é possível e eu acho que a tecnologia ela veio realmente para ajudar, certo, né? Então, às vezes a gente fala, mas está no interior. Não é bem assim, né? O raio-x, o eletro são exames que são de fácil acesso, né? Então, se não mora ali no interior referência, mas tem o interior que, né, é o mais próximo, e ele consegue sim, né? Não é porque está no interior que a gente tem que falar, é porque está no interior. Não, é possível. Ele merece essa atenção, assim como o caboquinho aqui da cidade, né? Então, é importante. O ideal realmente é que, não tem cardiologista, mas tem um médico, né? Um médico que estudou e sabe sim, isso aqui é a medicina... a primária mesmo, né? Certo. Então, é um exame simples que pode ser solicitado. Eu não sei ver eletro, né? Porque, às vezes, pode passar batido. Não tem alterações que são bem... que a gente olha um eletro, até que não sabe ler, fala, nossa, eu não sei o que tem, mas tem alguma coisa estranha. Mas tem uns que podem passar despercebidos, né? Então, aí entra o caso da telemedicina, né? Olha, doutora... Eu queria uma avaliação, meu filho já fez um eletro, né? Ele foi avaliado, ele tem sintomas, tem um caso na família de um primo que faleceu, eu estou preocupada, ele quer fazer futebol, tem como me avaliar?
telemedicina, com certeza, né? A gente conversa, os exames que o clínico ou pediatra do interior solicitou, se puder mandar uma fotinha, aí a gente analisa, né? E é isso. E lembrando que o eletro, ele pode mudar no decorrer do ano. Por isso que eu falo, a gente não vai liberar e tchau. Nunca mais Nunca mais, não. A gente está falando de competitivo, é um atleta mesmo, né? Meu filho é atleta. Então, a gente faz, e pelo menos anualmente, né? Mesmo no interior, né? Certo. Mesmo no interior, vamos lá, vamos fazer o eletro de novo. Ano que vem a gente se vê. E a gente vai acompanhando esse eletro no decorrer do ano, porque ele vai mudando, né? Acontece um remodelamento natural. O coração, ele já não vai funcionar como era antes, entendeu? Entendi. Então, a gente precisa entender, mas são alterações naturais, ou não. Esse aqui não tinha no último eletro, porque o eletro, o exame que a gente faz ali é rápido, né? Sim. É um pouquinho só que a gente pega, né? Então, é importante, a gente vai fazendo esse acompanhamento, e em algum momento a gente pode, estranho isso aqui, né? Aí a gente, no caso, se for do interior, a gente fala, vale a pena a gente vir pra cá. Entendeu? E onde é que as pessoas podem te achar, Fê? Então, atendo na clínica Pé de Moleque, nessa clínica maravilhosa, de profissionais incríveis. Então, atendo aqui na clínica Pé de Moleque, atendo também a domicílio, Legal. né? Pensando, então, na comodidade, né? No conforto e levando qualidade, assim, do exame de ecocardiograma. E também atendo no Hospital Adventista e na clínica Cardio Baby. Legal. Todas aqui em Manaus. E o seu Instagram é? doutorafernandacarlos.cardioped. Eu tento manter, eu tento aparecer, faço um story lá, faço caixinha de perguntas. Então, sigam, né? Que aí tirem suas dúvidas. Né, às vezes demora uma semana para responder, mas eu respondo. Ótimo. É muito legal, é muito legal. Acho que o Instagram é uma coisa que a gente, né, fica meio com vergonha de falar, mas é tão legal poder ajudar, né? Ter o feedback. Então, às vezes são perguntas que falam, mães preocupadas, né? E a gente consegue ali responder e elas ficam até um pouquinho mais tranquilas. Então. Que bom. Então, se você tem dúvidas, mande suas caixinhas de pergunta aqui para a doutora Fernanda. E para você que ficou até o final, queria agradecer, dizer que toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente está aqui. Curta nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso à informação de qualidade. Obrigada!